Olá, galerinha, tudo bom? Venho aqui para contar novamente mais uma parte da matemática. Hoje vou resolver alguns exercícios de concursos públicos e vestibulares sobre conjuntos. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte: leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. A primeira: no conjunto A, 5, 6, 7, 22, 45, temos somente números naturais. Bom, essa primeira está correta, pois podemos ver que são números inteiros e positivos, o que significa que são números naturais. Então, o primeiro está correto. O número π 3,1415926 é um número racional. Espera aí, essa daí está errada. Por que está errada? Por causa que o π é um número irracional, ou seja, ele não tem lógica. Então, a 2 está errada. No conjunto menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, temos somente números naturais e inteiros. Inteiros está certo, porque são inteiros e negativos, porém não são números naturais. Se não são números naturais, porque são negativos, então está errada. E no quarto, conjuntos distintos são aqueles que não possuem intersecção. Este está correto. Aí fala, a sequência correta é, no caso aqui seria 1 e 4, tanto que essa questão tinha sido anulada. Então eu vou colocar aqui a letra C como 1 e 4, só para a gente ter como alternativa. Mas essa questão tinha sido anulada, até por isso eu peguei ela primeiro. Então, a número 1, alternativa C. Vou pegar a segunda. Dados itens sobre os conjuntos numéricos. Existem números reais que não são racionais. Bom, essa está certo, porque existem números reais que são irracionais. Lembrando que os reais são o quê? Os reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, se os reais são uniões com racionais e irracionais, ou seja, tem reais que tem irracional e não é racional. Então, está correta. Existem números racionais que não são inteiros. Está correto. Um exemplo disso por exemplo, as frações. Por exemplo, 7 quartos. É um número que não é inteiro, só que é racional, ou seja, é fracionário. Então, está correto. Existem números inteiros que não são naturais. Também está certo. Um exemplo disso são os números negativos. Por exemplo, menos 4, menos 3... Todos esses são números inteiros que não são naturais. Então, também está correto. Portanto, estão corretas a 1, 2 e 3. Portanto, alternativa B. Terceira. Dadas afirmativas quanto aos conjuntos numéricos. A união do conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números reais. Está certo. Por quê? Porque os reais abrangem o conjunto dos inteiros. Então, se essa partezinha aqui for o inteiro pintada, os reais abrangem dos racionais e os irracionais, além dos inteiros e dos naturais. Portanto, se eu unir isso com isso, vai continuar dando o maior. Então, a 1 está correta. A intersecção entre o conjunto dos números reais, naturais e inteiros é igual ao conjunto dos números naturais. Está correto. Porque agora eu vou ver o que eles têm em comum, por isso intersecção. E a intersecção dos reais, dos inteiros e dos naturais é igual os naturais, já que os naturais está dentro dos inteiros, que também está dentro dos reais. Então, a 2 está correta. E a terceira, a diferença entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais é o conjunto vazio. Está errado,
que ainda a resposta, a diferença entre os inteiros e os naturais deveria ser toda a parte dos negativos. Então, vou colocar menos aqui. Teria que ser essa a resposta. Então, a resposta correta é 1 e 2, portanto, a alternativa C. Vamos para o quarto exercício. A união dos conjuntos A, que vai do 0 ao 5, e B, que vai do 1 ao 8, é... Então, como é união, eu vou ter que unir os dois conjuntos. Portanto, ele começaria do 0, 1, seria todo o conjunto A até o 5. E além de até o 5, ele ainda teria o 6, 7, 8 do B. Então, 6, 7, 8. Ou seja, ele vai do 0 até o 8. Portanto, alternativa B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, alternativa B. Exercício 4 é apenas isto. No quinto exercício, vou colocar aqui, faltou as alternativas. Bom, vamos lá. Observe o conjunto abaixo. O A, 1, 5, 6, 7, B, 2, 5, 6, 8 e C, 1, 5, 6. Os conjuntos A intersecção com B e A união com C valem respectivamente. Bom, no primeiro eu vou fazer a intersecção de A com B. Lembrando que intersecção é o que os dois têm em comum. O que o A e o B têm em comum? Eles têm o 5 e o 6. Então, A intersecção com B é apenas 5, 6. E agora, aqui de caneta azul, vou fazer o A união com C. União é juntar os dois. Então, o que os dois têm em comum? Os dois, juntando os dois, o A com C. O 1, aí eles não têm nem 2, nem 3, nem 4, vão ter o 5, o 6 e o 7 do A. Ou seja, a união de A com B, de A com C é 1, 5, 6, 7. Vendo aqui as alternativas, letra A, 5 e o 6 e o 1, 5, 6, 7 daqui. Então, alternativa A. Esse é o quinto exercício. Vamos para o sexto. Considere o conjunto, os conjuntos. O A, 3, 6, 11, 13, 21 e B, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 19 e assim por diante. Sobre os conjuntos A e B, podemos afirmar que aqui ele fala que o A está contido no B, o 9 não pertence a B, o 17 pertence a A e o A está contido em B. Desculpa, o B está contido em A. Bom, vou começar pelos mais simples. O 9 não pertence a B? Não, o 9 pertence a B. Então, isso daqui não é. 17 pertence a A? Só ver se o 17 está no A. Não, não está. Então, ele não pertence a A. Também está fora. Bom, o B estaria contido em A? Nem faz sentido. O B é muito maior do que o A. Então, não tem como o B estar dentro do A. Provavelmente seja a letra A, então, por eliminação. Vamos ver se o A está contido no B. 3 está aqui. O 6 está aqui. O 11 está aqui. O 13 está aqui. E o 21 aqui. Ou seja, o A está contido dentro do B. Então, alternativa A. Tá ok? Então, esse é o sexto exercício. Vamos para o sétimo. Considere os conjuntos. Aí, colocou o conjunto F e o G. Sabe-se que o conjunto H é formado por uma operação realizada entre os conjuntos F e G. Assinale a alternativa que contém a operação realizada entre os conjuntos F e G, que tem como resultado o conjunto H, sendo H diferente de Z, sendo H igual vazio. Então, tem que fazer um jeito que ele dê vazio. Vamos pensar. Aqui a alternativa A. O H, ele fala que é F união com G. Bom, se fosse união, eu ia juntar os dois. Se eu juntar os dois, não tem como ele dar vazio. Certo? Então, essa está fora. H. Na B, ele fala que H é a intersecção de F com G, ou seja, o que os dois têm em comum. Vamos ver o que os dois têm em comum. O 2 não, o 5 não, o 6 não, o 9 não e o 10 não.
Ou seja, eles não têm nada em comum. Se eles não têm nada em comum, a intersecção deles é, G aqui, é vazia, certo? Então, se ela é vazia, então tá morta aqui a letra B de bola, certo? Este é o 7º exercício. E o 8º, aqui faltou a letra D. Os conjuntos A e B têm, respectivamente, 12 e 18 elementos. Então, a união de A com B tem... Então, ela vai ter o quê? No mínimo, ela vai ter 18. Por quê? Porque é o maior. Vamos supor que o A estivesse contido no B. Então, todos os elementos seriam iguais, sobrariam 18. Então, no mínimo, vão ter 18 elementos, né? Tudo isso pensando na união, a união com B. E no máximo, se todos fossem diferentes. Se todos fossem diferentes, seriam 12 mais 18, que dariam 30 elementos. Então, a união com B no mínimo tem 18, no máximo tem 30. Ou seja, a alternativa, exatamente 30 não, porque não é exatamente. No máximo 30 elementos. Então, alternativa B. Certo? Então, aí alguns exercícios de teoria de conjuntos, até muito bacana revê-los, que pega sempre o princípio de conjuntos e o princípio de tudo que vai ser visto na matemática, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, dúvidas aí e não esqueçam de curtir o canal. Um abraço.